E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o Wellington Silva aqui e este é o Crypto Trade, o quadro de todas as segundas-feiras aqui do canal, onde trago dicas sobre trades de criptomoedas para vocês. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta muito interessante, por que eu não utilizo stop? Tá? Muita gente gera uma polêmica em volta desse tema, de usar ou não usar o stop, e depois de muitos anos utilizando, eu cheguei à conclusão de que vale mais a pena não utilizar, depois de analisar os dados, os fatos. É melhor não utilizar o stop ou no máximo utilizar um stop que vai ser pego ali 1 a 2% das vezes. Então no vídeo de hoje eu te mostro por que eu não utilizo stop, o que é e como escolher o stop do fim do mundo para que você consiga melhorar os seus resultados operando no mercado de criptomoedas. Então, se você gosta aqui do nosso trabalho, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e bora para o vídeo de hoje. E antes que você fale, Wellington, mas por que você não usa stop? Você tá maluco, cara? Você vai quebrar. Pessoal, olha o que aconteceu com as nossas estratégias lá do grupo VIP WS Trader quando o Bitcoin caiu muito, tá? Tinha gente falando em janeiro aí, em um vídeo que eu publiquei, que nós estávamos perdendo tempo fazendo trading porque o Bitcoin tinha subido 30% e as nossas estratégias tinham ganho 9%. Agora olha o que aconteceu com a queda do Bitcoin. O Bitcoin está perdendo 17% desde dezembro, mas nós estamos 24% positivos. E aí, quem é que estava correto? Então vocês têm que colocar na cabeça de vocês que o que importa não é se você usa stop ou se você não usa stop. O que importa é você ser consistente e ganhar ao longo do tempo. Você saber o que você está fazendo, ok? Então, dito isso, pessoal, vamos para a nossa planilha para eu mostrar para vocês como vocês devem escolher um stop, tá? E por que eu não utilizo? Porque para mim, acredito que não vale mais a pena utilizar o stop em 90% dos casos, perfeito? Então, dito isso, eu criei aqui essa planilha onde a gente tem os dados de fechamento, abertura máxima e mínima do Bitcoin. Eu calculei aqui pra gente, tá? Os dias onde nós tivéssemos levado stop. Então, no dia que a gente fez aqui, operando no Bitcoin, operando sem nenhuma estratégia, ok? Simplesmente comprando Bitcoin todos os dias. Comprei Bitcoin todos os dias. Se nós colocássemos um stop, ok? E levássemos o stop, quanto nós teríamos perdido em todos os stops que nós tomamos? E se nós, em vez de colocarmos o stop, nós levássemos o prejuízo inteiro, sem ser stopado? Por exemplo, no dia que o Bitcoin caiu 40%, em vez da gente sair com 10% de prejuízo, nós deixássemos levar os 40%. Será que no longo prazo, ao unir todos os trades que o Bitcoin teve de 2013 até hoje, fazendo essa analogia entre usar o stop e não usar o stop, qual dos dois teria perdido menos? Quem usou o stop teria perdido menos? Ou quem não usou o stop teria perdido menos? É isso que a gente vai avaliar aqui, tá? Tanto para quem fez compras, tanto para quem fez vendas colocando stop. Perfeito? Primeiro de tudo, por que eu não utilizo stop? Basicamente, pessoal, porque ao analisar os gráficos, ao analisar os dados das cotações, ao testar o stop em minhas estratégias, eu percebi duas coisas. Primeiro de tudo, não é possível testar um stop com qualidade. Não é possível testar um stop e ter uma segurança do que aquilo que você testou vai acontecer, pelo menos a maioria das vezes, no mercado real. Porque o stop ele pode ser pego por qualquer movimento minúsculo, até às vezes pelo spread, pelo movimento rápido que o preço faz e depois volta. Já se você simplesmente fechar a operação na mão, isso não acontece. Você tendo um horário para fechar e abrir as operações, você tendo algo objetivo para definir quando é a hora de entrar e quando é a hora de sair, você não vai ter esse problema. Já com o stop, você deixando o stop fixo no gráfico, que fique claro, eu estou falando de stop fixo no gráfico, você incorre em muitos problemas que você não vai ter sem usar o stop. Tá? Você vai levar muito violino por isso. Ao analisar tudo isso, eu percebi que valia mais a pena não usar o stop e gerenciar o capital de outra forma. Mas então você pode pensar, Wellington, mas se você não usa stop, como é que você se protege? É muito simples, pessoal. Basicamente, eu sei o quanto a minha estratégia pode perder no pior momento, então eu consigo estimar se o Bitcoin cair 50% e eu tiver posicionado, qual o máximo que eu poderia perder, que eu levaria de prejuízo, caso o Bitcoin cair 50% em um dia, como aconteceu na última queda. Eu sei essa quantidade, eu multiplico essa quantidade por 3, então eu aguento levar até 3 vezes aquele prejuízo, e ainda adiciono um capital extra. Então eu tenho lá 5 mil dólares na minha conta, mas eu só entro nas operações com 1.000 por vez.
Mesmo que eu leve um prejuízo muito grande, eu não vou quebrar, eu vou conseguir me recuperar, eu vou conseguir continuar dando lucro para a minha estratégia. E eu não preciso dizer que, que a gente está tendo lucro, que isso funciona, é só olhar os resultados das minhas estratégias lá no grupo VIP, perfeito? Então, dito isso, dito por que eu não utilizo stop, agora o que é o stop do fim do mundo, pessoal? O stop do fim do mundo é um stop para não ser acionado. É um stop para ser acionado só nos momentos extremos. Poxa, naquele dia que o Bitcoin caiu 40%, 50% em 1, 2 dias. Nesses últimos dias aí, mais ou menos dia 19 desse mês, aconteceu essa grande queda. Naquele dia, seria um dia que a gente seria estopado. A gente sairia com 10, 7, 15% de prejuízo e as outras pessoas levariam 40%. Esse é o stop do fim do mundo. Para você colocar ele, para que ele não seja acionado. Só ser acionado em situações extremas. Esse negócio de ficar colocando stop de 2%, 1%, 5%, é loucura, galera. É loucura. Isso só vai fazer você queimar o seu capital. Só vai fazer você ter o seu capital comido aos poucos, aquelas mordidinhas que você leva do stop, e você vai tomar prejuízo no longo prazo. No curto prazo vai ter a sensação de que está se protegendo, no longo prazo vai perder dinheiro. Existem as exceções? Existem as exceções. Quem opera com análise técnica, quem opera de forma subjetiva e gerencia todas as operações em tempo real, sim, vale a pena utilizar o stop. E para essas pessoas que estão sempre de olho, tá? Pode compensar bastante. Conheço, inclusive, pessoas que operam dessa forma e conseguem ter resultados. Mas para quem quer fazer uma estratégia, criar uma estratégia objetiva, que na maioria das vezes não vai utilizar análise técnica e que pretende ser um modelo operacional baseado no controle de risco e na expectativa de lucros futuros, você não pode utilizar um stop, ou no máximo deve utilizar um stop do fim do mundo. Perfeito, agora que você já sabe o que é o stop do fim do mundo, quando utilizar e quando não utilizar, eu vou mostrar para vocês como escolher esse stop, ok? Então eu fiz o seguinte aqui, pessoal. Eu fiz o seguinte aqui pra gente, tá? Eu peguei aqui uma estimativa de variação do Bitcoin. Para escolher o stop, eu escolhi um stop de 10%, ok? Se nós tivéssemos comprado o Bitcoin todos os dias e colocado um stop de 10%, ok? Se nós tivéssemos feito isso, quem levou stop teria perdido mais do que quem deixou simplesmente o preço correr, ok? Então o que é que eu fiz aqui? Eu criei esse gráfico, tá? É um gráfico que você consegue criar com Excel, vindo aqui em inserir, vem aqui e seleciona o gráfico, ele vai ter o nome ali, um gráfico de Pareto, ok? Onde você consegue ver quais foram as variações que mais aconteceram, ok? No caso, as variações para quem estava comprando e botando stop, para quem estava vendendo e botando stop. Como é que eu selecionei isso aqui? Tá? Aqui nessa coluna stop de compra, o que é que ela calcula para a gente? Ela basicamente, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês, ela calcula para a gente o seguinte, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Pronto, ela calcula para a gente, se nós entrássemos em compra, naquele dia, qual foi o máximo que o Bitcoin variou entre a abertura e a mínima? Tá? Porque o nosso stop vai estar sempre abaixo da abertura, no caso da compra. Qual foi o máximo que o Bitcoin variou? Na venda, qual foi o máximo que o Bitcoin variou entre a máxima e a abertura? Porque quando a gente entra vendido, nós entramos na abertura, nós podemos considerar aqui, no caso eu estou considerando a estratégia que entra na abertura, ok? Você entrou na abertura, o seu stop vai estar sempre acima da sua entrada. Então eu vou utilizar a máxima como referência. Nós pegássemos isso aqui, se nós pegássemos esses dois dados, nós analisássemos qual a variação que acontece com maior frequência quando você entra comprado e a variação que acontece com maior frequência quando você entra vendido, ok? Em uma estratégia onde você utiliza, onde você entra sempre na abertura, ok? Uma coisa muito interessante é, vocês podem substituir esses conceitos, ok, pela estratégia de vocês. Simplesmente analisando os stops das estratégias de vocês e vendo qual naquele dia que você entrou, tá? Fazendo ali um total dos dias que você entrou e avaliando naqueles dias qual o stop que acontece com maior frequência. Nesse caso aqui, tá? Dá para ver que quando a gente tem variações menores de 1%, são as variações com maior frequência. Então, a maioria das vezes, a diferença entre abertura e máxima, abertura e mínima é menor que 1%, ok? A minoria das vezes, essa variação fica acima de 10%. Uma pequena minoria das vezes a gente vai ter variação entre abertura e máxima, abertura e mínima acima de 10%. Então, se acima de 10% a gente vai ter essas variações acontecendo muito menos vezes, fica perfeito nós colocarmos o stop do fim do mundo
em 10%. Por quê? Porque a gente sabe que esse stop vai ser acionado a muito menos de 10% das vezes. A gente pode ver aqui, ó, que em ocasiões onde a gente tem variações abaixo de 1%, elas acontecem quase 90% das vezes. Tá? Já as que temos aqui variações na casa dos 10%, 11%, acontece menos de 5% das vezes. Então, se você colocar um stop de 10%, você será estopado menos de 5% das vezes. Tá? No caso desse estilo operacional aqui. Se você usar outra estratégia, você tem que avaliar na sua estratégia qual seria o stop ideal utilizando esse gráfico de Pareto aqui. Tá? Um stop onde você teria ele acionado o mínimo possível, ok? E que você tivesse também outra coisa aqui que eu vou mostrar para vocês já já. Eu fiz o mesmo para venda, tá? E a gente consegue ver aqui que na venda, quando a gente pega aqui na casa dos 9, 9,5%, 10%, a gente vê que acontece muito menos de 5% das vezes. Um stop, se nós colocássemos um stop de 5%. Então, beleza, decidi isso aí, já decidi que eu vou colocar um stop de 10%, coloquei aqui um stop de 10%. Colocando um stop de 10%, eu criei mais duas colunas, tá? Mais 4 colunas, na verdade. Essa coluna com stop compra, com stop venda, sem stop compra e sem stop venda, ok? Feito isso, essa coluna aqui com stop compra, ela calcula o seguinte, pessoal. Ela calcula se a variação entre a abertura e a mínima for maior que 10%, nós levamos um stop. Então a gente coloca aqui um prejuízo de menos de 10%. Está aqui mais 10, mas depois eu converto aqui para negativo, ok? Se nós tivermos numa venda a diferença entre a abertura e a máxima maior que 10%, nós também levamos stop e eu coloco aqui 10% de prejuízo, ok? E se nós operássemos sem stop, como é que isso aqui seria? Como é que funcionaria? Se nós tivermos uma variação entre o preço de abertura e mínima, no caso de uma compra, ok? Maior que 10%, eu quero saber quanto eu teria ganho ou perdido se eu não tivesse colocado stop. Então, em vez de eu colocar os 10%, eu coloco a variação entre abertura e fechamento, ok? Aí eu vou conseguir saber, poxa, e se eu levasse violino, tá? Eu levei um violino. E se nesse violino eu não tivesse colocado stop, eu tivesse simplesmente deixado o preço correr, eu teria ganho ou eu teria perdido? Então, feitas essas 4 colunas, eu consigo avaliar o seguinte: o quanto eu teria perdido se eu tivesse simplesmente comprado Bitcoin e não colocado stop. Nos dias que eu tive um prejuízo grande, quanto eu teria perdido? Então, avaliando isso, a gente consegue ver que sem o stop, ok? Sem o stop, na compra nós teríamos perdido 600%. Sem o stop na venda, nós teríamos perdido 780%, ok? Agora, usando o stop, nós teríamos perdido 900% na compra. Então, usar o stop na compra não seria uma boa ideia no Bitcoin. Pelo menos para quem quisesse comprar Bitcoin todos os dias na abertura, ok? Nessa estratégia aqui, perfeito? Já na venda, nós teríamos ali uma vantagem em utilizar o stop. Ao vender Bitcoin, valeria a pena colocar um stop de 10%, porque você minimizaria o prejuízo, tá, de 700% para 580%. Ok? Então, compensaria. Então, como é que a gente valida isso aqui? Para validar realmente se vale a pena colocar o stop na venda e não vale a pena colocar o stop na compra. O que é que eu fiz? Eu dividi a base de dados em duas. Então, da linha 1 até a linha 1500, nós testamos, aqui nós olhamos esse resultado. E nas próximas linhas, na linha 1501 até a 2321, ok? A gente chama isso aqui de dividir a base de dados entre treinamento e teste, ok? A gente avalia de novo esses resultados. Sem stop, nós teríamos perdido, para quem se não tivesse colocado stop, 300% na compra. E com stop, 390%. Então, novamente, não vale a pena utilizar o stop da compra, ok? No Bitcoin, lembrando, utilizando essa estratégia de comprar e vender na abertura, pessoal, ok? Se você quiser testar com outra estratégia, você tem que colocar os dados de outra estratégia. Outra coisa, se nós tivéssemos feito na venda, agora no teste, teria também na venda valido a pena usar o stop. Na venda vale usar o stop, na compra não vale usar o stop, nesse caso um stop de 10%. Ah, ué, se eu colocar outro stop. Se você colocar outros stops aqui, pessoal, eu vou colocar a planilha aqui embaixo e deixar para vocês. Vocês vão ver que é o mesmo resultado. Compensa utilizar o stop na venda e não compensa usar o stop na compra. Um stop do fim do mundo que a gente escolheu utilizando esse gráfico aqui, tá? Pegando o stop que acontece a grande minoria das vezes e utilizando ele como stop da estratégia. Perfeito? Então vocês podem ver o seguinte: por que eu não utilizo o stop? Porque
quando você utiliza o stop, normalmente você perde mais do que sem usar o stop. Ah, Wellington, não, cara, mas como assim? Se você usar o stop de 10%, você vai perder 10% em vez de 40%. É, cara, em dias isolados, pode ser que o stop te salve. Mas quando você pega o longo prazo e soma tudo isso, você perde dinheiro por usar stop, ok? A maioria das estratégias perdem dinheiro quando você coloca um stop. Isso aqui eu estou falando de estratégias testadas, estratégias objetivas, sem ser estratégias subjetivas onde você opera ali fazendo análise no olho, ok? Quando você faz uma estratégia, cria a estratégia, testa a estratégia, valida. Quando você bota um stop, normalmente aquele stop vai mais atrapalhar do que ajudar, perfeito? Então, basicamente, assim que eu escolho os stop das minhas operações, pessoal. Basicamente, eu crio os dados, pego os dados do stop de compra e do stop de venda, eu gero um gráfico de Pareto, eu avalio qual o stop que acontece com menor frequência e eu utilizo esse stop. Baseado nisso, eu avalio o quanto eu teria perdido usando o stop e o quanto eu teria perdido sem usar o stop. Se o stop me gerar um ganho de resultado, eu utilizo ele apenas no stop fim do mundo. Eu utilizo esse stop gigante, stop de 10%, 20%, só para proteger de grandes oscilações. Se mesmo um stop como esse, ele me gerar mais prejuízo do que ficar sem stop, eu deixo sem stop e eu gerencio o risco utilizando o drawdown, utilizando a perda máxima histórica. Mas e você, pessoal? Você utiliza stop? Se você utiliza, como você coloca o stop em suas operações? Comenta aqui embaixo, comenta o que é que você acha dessa minha estratégia. Eu vou deixar a planilha aqui embaixo disponível para que vocês possam mexer um pouco nela, avaliar um pouco o que é que eu mostrei aqui para vocês. Vou deixar também um link do wstrader.com.br, onde vocês podem conferir os resultados das nossas estratégias lá no grupo VIP. Então é isso pelo vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal se você não for inscrito. Nos vemos na próxima quarta-feira com o vídeo de análise do Bitcoin. Vejo vocês na próxima. See you next time.